Bom, gente, o título da palestra, né, é o crescimento exponencial e a curva pandêmica, né? Qual a relação que existe entre essas duas coisas? E eu vou começar falando da exponencial, né, da função exponencial, né? Não vou tratar ela muito como função aqui, não, vou mais nas definições mais básicas, né? Eu vou tentar definir o que é a exponencial, né? Até vou começar definindo o que é exponencial com coeficiente, com expoente natural, depois com expoente inteiro, depois expoente racional e por último expoente real, tá? Eu nem vou tratar do logaritmo aqui, como o Marcos falou, né? E no final vou fazer essa aplicaçãozinha, mostrar qual a relação que ela tem com a pandemia que a gente está vivendo hoje do coronavírus, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui, né? Com a primeira definição, ela vai definir o que é uma potência com expoente natural, né? Então, vamos pegar um número real diferente de zero, né? Então, A é um número real diferente de zero, tá? E N, por enquanto, é um número natural, tá? E aí eu vou definir o que é o A elevado a N. É isso que eu vou definir primeiro, né? Então, a gente vai falar de potência de base A e expoente N, né? Que é o A elevado a N. A notação é essa aqui, né? Essa daqui é a potência na base A e expoente N. Esse A, um número real, e esse N, um número natural. O A diferente de zero, por enquanto, tá? Então tá, então eu vou ter aqui, primeiro, né? A elevado a zero é definido como sendo 1, né? E A elevado a N como sendo A elevado a N menos 1 vezes A, para todo N maior ou igual do que 1, né? Porque no zero a gente definiu o A elevado a zero como sendo 1, tá? Aí, dessa definição aqui, a gente tira essas conclusões aqui embaixo, né? Que o A elevado a 1, bom, como ele tem a potência 1, então a definição que eu vou usar é essa aqui, né? Então, ele vai ser o A elevado a N menos 1, só que o N aqui é 1, né? 1 menos 1 é 0, então vai ser A elevado a 0 vezes A. Só que A elevado a 0, pela definição, vale 1, né? Vezes A vai dar 1 vezes A, que é A, né? E o A ao quadrado, como que vai ficar? Vai ficar A elevado a N menos 1 vezes A, né? O N aqui vale 2, então vai ficar A elevado a 1 vezes A. Aí o A elevado a 1 eu já sei quanto é. O A elevado a 1 é A, então eu substituo ele aqui e vai ficar A vezes A, né? A elevado ao cubo vai ser A elevado ao quadrado vezes A pela definição, né? Só que o A elevado ao quadrado eu encontrei aqui em cima, anteriormente, né? É A vezes A. Então, vai ficar A vezes A do A ao quadrado vezes A, né? Ou seja, aí o que a gente pode concluir, né? Tá? Que sempre que eu tiver A elevado a P, o que é isso aqui? É o produto de P fatores iguais a A. É isso que vai acontecer. Então, A elevado ao quadrado é o produto de 2 fatores iguais a A. O A elevado ao cubo é o produto de 3 fatores iguais a A. E assim por diante, né? Então, A elevado a P é o produto de P fatores iguais a A, né? Tá, aí o que acontece? Essa base A, ela é um número real, ela é um número real, né? Eu coloquei ele em cima diferente de zero, né? Mas aqui eu vou tratar o caso A igual a zero, né? Então, ela sendo um número real, pode acontecer do A ser igual a zero, do A ser maior que zero e do A ser menor que zero, negativo. Então, se o A é um número real, qualquer, né? Ou ele é zero, ou ele é positivo, ou ele é negativo, né? Se ele for zero, né? Então, zero elevado a n vai valer sempre zero aqui, né? E esse n aqui agora, né? Bom, eu estava pegando a potência no conjunto dos números naturais, né?
O conjunto dos números naturais começa no zero, né? É o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, só que aqui, 0 elevado a n é igual a 0 para todo n maior ou igual que 1, tá? Então, eu não trato o 0 elevado a 0, ok? Porque na matemática isso é uma coisa que se chama indeterminação. Né? Isso aqui, esse valor aqui é indeterminado. Terminação. Isso aqui é uma indeterminação matemática, tá? Então, por isso que a gente nem define aqui, nem trabalha com 0 elevado a 0. Então, o 0 elevado a n vale 0 sempre que o n for maior ou igual que 1, tá? E se o a for positivo e eu fizer a elevado a n, esse a elevado a n sempre será positivo. Se o a for negativo e eu fizer a elevado a n, aí eu tenho que separar em dois casos, porque o a é negativo, né? Se você tiver um produto par de números negativos, né? Isso aqui vai dar sempre positivo. E se você tiver um produto com quantidade ímpar de fatores negativos, né? Todos eles negativos. Um produto é ímpar, então o resultado desse produto vai ser um número menor que 0. Tá? Então, por isso que aqui eu tenho que separar em dois casos. Se o A for negativo e a potência for ímpar, A elevado a essa potência ímpar, aqui, né? 2n mais 1 é o formato de um número ímpar, né? Qualquer. Isso aqui vai ser sempre negativo. E A elevado a 2n, que é o formato de uma potência par, vai ser sempre positivo. Tá? Bom, aí tem algumas propriedades que eu não vou demonstrar nenhuma aqui, porque a demonstração usa indução, né? E, bom, sejam A e B números reais, M e N números naturais, vão valer sempre as seguintes propriedades. A elevado a M vezes A elevado a N é igual a elevado a M mais N, então vocês conservam a base e somam os expoentes, o M e o N, né? Então, A elevado a M vezes A elevado a N vai ser igual a, conserva a base A, mesma base, né? E somos expoentes, tá? E aí, se eu tiver A elevado a M dividido por A elevado a N, isso daqui vai ser A elevado a, eu vou conservar a base, mas eu vou fazer a subtração dos expoentes, vai ficar M menos N, tá bom? E a princípio, como a gente está definindo potências aqui, o expoente é sempre um número positivo, que é um número natural, né? Então, nesse caso aqui, isso aqui está definido por enquanto só para quando o m é maior ou igual do que o n. Quando for menor, vai acontecer a potência negativa, e aí a gente não está tratando esse caso ainda, tá? Mas vamos tratar ele mais adiante. E toda vez que eu tiver A vezes B elevado a N, isso aqui, né, essa potência, como se ela se distribuísse aqui, né? O N aqui em cima do A e o em cima do B, né? Fica A elevado a N vezes B elevado a N. E se eu tiver A sobre B elevado a N, vai ser A elevado a N sobre B elevado a N. B é diferente de zero, porque a gente sabe que numa fração o denominador nunca pode se anular. Tá? Enfim, é isso, né? Aqui no segundo caso, eu tive que trabalhar sempre com A diferente de zero, novamente, porque eu tenho uma fração aqui, ó. A elevado a M, A elevado a N, se eu tivesse um zero no lugar do A, zeraria o denominador, né? Então, eu estou tratando o caso também A diferente de zero aqui, né? E, por último, aqui, a quinta propriedade, A elevado a M elevado a n vai ser A elevado a m vezes n, né? Então, toda vez que você tiver uma potência elevada, um expoente aqui, você vai conservar a base e vai multiplicar os expoentes, tá? Bom, essas são as 5 propriedades, como eu falei, não vou demonstrar nada aqui hoje, né? E
essas demonstrações aqui utilizariam um recurso que se chama indução infinita, tá? Né? Por isso também que eu não vou fazer, né? Porque a grande maioria de vocês não conhece os princípios de indução finita ainda, né? Bom, tem alguns exemplinhos aqui para usar aquelas propriedades que estão listadas ali, né? Aquelas 5 propriedades. Por exemplo, se eu tiver 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado, bom, quanto que vai dar isso aqui? A ideia é conservar a base, a propriedade diz que eu tenho que conservar a base e somar os expoentes, né? Aqui, 1, 2. Então, vai ficar 5 elevado a 5, e 5 elevado a 5, claro que é diferente de 5 elevado a 6, né? Então, é falsa essa primeira sentença. A segunda sentença, 3 elevado a sexta dividido por 3 elevado ao quadrado, transformando no que a gente viu nas propriedades anteriores, isso aqui é a mesma coisa de 3 elevado a 6 sobre 3 elevado ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Conservar essa base, que é o 3 aqui, e fazer a diferença, né? 6 menos 2. Então, vai dar 3 elevado a 4. E 3 elevado a 4, é claro que é diferente de 3 ao cubo. Então, por isso que essa sentença aqui é falsa também, né? O terceiro exemplo, eu tenho 2 mais 3 elevado a 4, né? Bom, 2 mais 3 elevado a 4, toda vez que eu tiver um parênteses, eu tenho que resolver o que está entre parênteses primeiro. Então, 2 mais 3 vale 5, então 5 a quarta vai dar isso daqui, né? Aí, pode fazer a continha lá na calculadora, mas 5 elevado a 4 é diferente de 2 elevado a 4 mais 3 elevado a 4, tá? Se vocês fizerem a conta lá, 5 a quarta. 2 a quarta, 3 a quarta e somar, não, vai dar diferente esse valor aqui, por isso que essa sentença é falsa, né? Aqui já, por exemplo, eu tenho lá 5 ao cubo elevado ao quadrado, vai ser, eu tenho que conservar a base, que é o 5, e multiplicar os expoentes pela quinta propriedade aqui, né? Então, vai ficar 5 elevado a 3 sobre 2, 3 vezes 2, que é 6, né? Então, essa sentença é verdadeira, né? A quinta sentença é menos 2 elevado a 6. Bom, isso daqui vocês podem enxergar da seguinte maneira, né? Menos 2 é a mesma coisa de menos 1 vezes 2, né? Aí tá elevado à sexta, né? Bom, como tá elevado à sexta, quando você tem um produto e uma potência, a potência ela se distribui aqui em cima do produto, né, dos elementos do produto. Então, fica menos 1 elevado a 6 vezes 2 elevado a 6. Aí, se fizerem essa continha aqui, ó, menos 1 a sexta, é o menos 1 vezes menos 1, 6 vezes. Isso aqui vai dar 1, né? 1 vezes 2 à sexta, que é 2 à sexta. Então, realmente, essa sentença aqui é verdadeira. Menos 2 à sexta é igual a 2 elevado à sexta, né? Eu fiz essas continhas aqui e verifiquei que isso realmente vale, tá? E o sexto exemplo é 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Ai, desculpa. É 5 ao quadrado, né? Menos 4 ao quadrado. Bom, 5 ao quadrado, eu vou fazer a continha aqui, né? Vai ser 25 menos 16, né? 25 menos 16 é 9, e 9 é 3 ao quadrado. Então, essa sentença aqui é verdadeira. Para quem está lembrado lá do Teorema de Pitágoras, né? Isso aqui é uma terna pitagórica, né? 3, 4, 5 é uma terna pitagórica. Então, vale isso daqui, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é exatamente essa sentença aqui, né? Só que ela tá com uma outra cara aqui, tá bom? Eu acredito que tenha alguém pedindo para entrar. Ou não? Não, né? Não. Eu achei que era. Mas vamos lá. Continuando aqui, né? Agora, o que eu vou definir? O que é uma potência de expoente inteiro negativo?
né? Eu já falei do expoente inteiro positivo, que é quando o N pertence ao conjunto dos naturais, né? Toda vez que isso acontece, o N é um número inteiro positivo, né? E agora eu vou definir o que é um número inteiro, o que é a potência de expoente inteiro negativo, porque daí eu vou poder definir direto o que é a potência de um número, de um expoente inteiro, de modo geral, né? Então, eu pego A diferente de zero de novo, um número real, né? Então, a base que eu estou trabalhando é um número real diferente de zero, né? E o N aqui pertencente ao conjunto dos naturais. Então, o N ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? E aí, como que eu vou definir o A elevado a menos N? O A elevado a menos N vai ser 1 sobre A elevado a N, né? Ah, por que o menos N? Porque se o N é um número inteiro positivo, que é um número natural, né? Então, o menos N vai ser negativo. Então, realmente, essa potência aqui, ela está negativa. Ela é um número negativo, tá? A elevado a menos N, esse menos N é um número negativo, né? E aí, quando eu faço isso daqui, eu coloco 1 sobre A elevado a N, e esse A elevado a N aqui, eu já sei como que é que foi definido, né? Isso aqui já foi definido anteriormente, né? É aquela história, a primeira definição que eu passei, né? A elevado a zero vale 1, A elevado a N é igual a elevado a N menos 1 vezes A, né? E assim por diante, tá bom? Deixa eu só... Peraí. Eu até acho que tem alguém tentando entrar. Será que tá pedindo para entrar na equipe? Então, peraí, tem sim, tem alguém aqui. Não, tá pedindo para entrar aqui na reunião. Engraçado. Sumiu. Ué. Peraí. Eu vou tentar encontrar. É que escreveu para mim que tinha alguém aguardando no lobby. E agora não tá aparecendo mais. Tá. Eita. Eu não sei. Bom, vamos continuar, né? Bom, então, para expoente negativo, como que eu faço? Eu faço 1 sobre A elevado a ele com o sinal trocado, é isso, né? A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N, né? E aí, bom, com essa definição aqui e a propriedade 4, aí eu vou ter um sentido para essa expressão, né, que eu tinha falado lá, né? A elevado a m sobre A elevado a n, isso aqui anteriormente era isso, né? E eu falava assim, a gente vai considerar aqui o m sempre maior ou igual do que o n. Agora eu não preciso fazer isso mais. Agora, se esse carinha aqui for... Agora eu não preciso considerar o m maior ou igual do que n, né? Porque agora, se esse expoente aqui for negativo, então como é que eu vou definir, né? A definição anterior fala que eu tenho que fazer 1 sobre o oposto do número que está... A elevado ao oposto do número que está aqui, que é n menos m, né? Isso aqui, no caso do m ser menor do que o n, né? Porque se o m for maior ou igual do que o n, aí eu vou deixar do jeito que está mesmo, a elevado a m menos n. Mas quando for negativo,
vai dar isso aqui agora, né? Então, essa expressão aqui passa a ter significado agora para potência de número inteiro, de modo geral, né? E aí, como que fica quando a potência é um número inteiro, né? Quando ele for o inteiro igual a zero, né, vai valer 1. A elevado a zero vai ser sempre 1. Quando for um número inteiro positivo, eu vou definir recursivamente, como eu tinha feito lá na primeira definição, a elevado a n menos 1 vezes a. E quando esse n for um número negativo, eu vou fazer 1 sobre a elevado ao oposto dele, que é menos n, né? E usando essa definição aqui, todas aquelas 5 propriedades podem ser demonstradas agora com a potência inteiro, tá? Para A elevado a M, A elevado a M, esse NM aí, pertencente ao conjunto dos inteiros, né? Então, é claro que em vários momentos vocês vão ter que usar essa definição aqui para fazer essa demonstração, ok? Essas demonstrações aqui seguiriam como consequência das propriedades anteriores. As propriedades anteriores, né, que eu tinha listado lá no início, é que precisaria do princípio de indução finita para demonstrar, tá? Né? Mas essas daqui não. Essas daqui eu usaria as propriedades anteriores para demonstrá-las. É isso que eu faria, né? Bom, agora, o que eu fiz? Eu fiz a definição de A elevado a N quando N é natural, tá? Eu fiz a definição de A elevado a N quando N é inteiro, tá? Agora eu quero expandir esse negócio. Eu quero fazer A elevado a N quando N é racional. O que são os números racionais, né? Na verdade, existe essa inclusão, essa relação de inclusão aqui. O conjunto dos naturais está contido dentro do conjunto dos inteiros, que está contido dentro do conjunto dos racionais, e, por último, está contido dentro do conjunto dos reais, tá? Existe essa relação aqui. Então, aqui e aqui já está definido como que é a potência na base A e expoente N, né? Agora, eu preciso definir nos racionais e, por último, definir como que funcionam as coisas no conjunto dos números reais, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Quem que é o conjunto dos números racionais? É o conjunto que está na forma de fração, né? Que os elementos estão na forma de fração, né? Eles são, é o conjunto da forma m sobre n, tal que o m é um número inteiro qualquer, né? E o n é um número inteiro também, mas o n não pode ser zero, porque o n está aparecendo no denominador da fração. Esse é o conjunto dos números racionais, né? Então, o meu objetivo agora é definir o que é, por exemplo, a elevado a m sobre n, tá? A elevado a uma fração, né? E aí que vai entrar essa tal de definição da raiz enésima, de um número real. Então, dado um número real sempre, agora eu vou trabalhar sempre com um número real maior ou igual do que zero. E em alguns momentos, eu vou trabalhar sempre com ele só positivo, não vou nem considerar o zero aqui. Então, dado um número real maior ou igual do que zero, e um número natural não nulo n, sempre vai existir um número real positivo ou um nulo b, tal que eu faço b elevado a n é igual a A. Isso aqui é importantíssimo, porque é daqui que nasce aquela história de que raiz quadrada de um número positivo dá sempre um número positivo e não dá ele positivo e negativo, tá? É daqui que surge aquilo, né? Porque, assim, na verdade, isso aqui tá colocado como uma definição, mas isso aqui é um resultadão lá sei lá, da área de análise, né? Que fala o seguinte, né? Qualquer número real maior ou igual do que zero, né? Ele tem a possibilidade de ser escrito da forma b elevado a n. É isso, onde esse n é um número natural maior que zero também, né? E esse b aqui, positivo. Então, dado um número maior ou igual que zero, ele sempre poderá ser descrito da forma b elevado a n, né? Onde esse b bom, ele vai ser zero ou maior do que zero,
e o n vai ser um número natural diferente de zero, ok? Né? Esse número b aqui, que o b elevado a n dá a, né? Ele é chamado de raiz enésima aritmética de a, tá? E a notação para isso? Quem que é a raiz enésima aritmética de a? A gente escreve desse jeito assim, né? O A dentro dessa, tipo essa casinha aqui, né? Com o N aqui, tá? De índice, né? Esse A gente chama de radicando e o N é chamado de índice, né? Então, isso daqui, B igual a gente lê assim, raiz enésima de A, tá bom? Né? A gente nem costuma falar muito esse aritmética, não, né? Pode até ser omitido isso, mas o mais natural que a gente fala é raiz enésima de A, quando a gente olha isso daqui, né? Tá? Né? Então, bom, da maneira que foi definida aqui, né? O B elevado a N é A, só que o B é raiz enésima de A aqui na notação, né? Então, é claro que raiz enésima de A elevada a N vai dar B, né? Porque o B elevado a N vale A, tá? E dessa definição, né, a gente pode tirar a seguinte conclusão, que raiz de 36 é 6, e não mais ou menos 6, ok? Porque raiz de 36, né, o 36, ele é escrito da forma 6 elevado ao quadrado. Esse aqui é o B, né, e esse aqui está fazendo o papel do N. Tá bom? Então, para todo número positivo, existe um positivo, que nesse caso aqui eu elevei a quadrado e deu ele, né? O 36 é um número positivo, é esse aqui que está fazendo o papel do A, né? E o 36 é da forma B ao quadrado, onde o B é 6, porque essa definição fala que tem que existir um número real positivo, né? O 36 seria positivo, né? Na verdade, o B só vai ser nulo quando o A for zero, né? É isso que vai acontecer, tá? Então, assim, a gente tem que ter muita atenção quando a gente vai calcular a raiz quadrada de um número, e esse número é quadrado perfeito, porque às vezes a gente fica com vontade de falar assim, a raiz de 9 é igual a mais ou menos 3. Tá errado isso aqui, tá? Isso daqui é assim, raiz de 9 é igual a 3, né? Ah, mas às vezes vocês ficam com vontade de fazer isso aqui, né? Ó. O 9, ele é menos 3 ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado. Às vezes vocês ficam com vontade de fazer assim, vamos cortar aqui com esse 2 aqui e sai o menos 3. Tá errado. Isso daqui, tá? Né? Se for para resolver, né, essa raiz quadrada aqui, a minha sugestão é que faça primeiro o menos 3 ao quadrado, que é 9, e aí raiz de 9, vocês vão escrever que é 3, tá? Raiz quadrada de um número é sempre positivo, né? Vocês têm que pensar assim, tá bom? Né? Mas eu tenho essa situação aqui, ó, tenho menos 3 ao quadrado. Bom, não, mas menos 3 ao quadrado é um número positivo, né? É 9, e raiz de 9 é 3, tá? Então, a gente pode escrever isso daqui, ó, raiz quadrada de A ao quadrado é módulo de A. Caso esse A seja negativo, o problema fica resolvido, porque eu coloco o módulo no A, e aí esse número vai ficar positivo, tá bom? Então, se eu tiver essa situação aqui, ó, menos 4 ao quadrado, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Qual que é a solução direta para isso? É módulo de menos 4. Aí, módulo de menos 4, o valor absoluto do menos 4 é 4, ok? Então, pode até tirar direto o menos 4 da raiz, mas coloca o módulo nele, né? Tá? Então, bom, exemplos aqui, né? A raiz quadrada de menos 6 ao quadrado vai ser módulo de menos 6, pelo que foi falado anteriormente, e módulo de menos 6 é 6, né? Aí, bom, tem alguns outros cálculos de raiz enésima aqui, tipo raiz sétima de 128, né? O 128 é 2 elevado à sétima, né? Então, a raiz sétima de 128, né? É 2, porque 2 elevado à sétima é 128, tá? E aqui sim,
Aí eu tenho mais ou menos aqui de fora da raiz. Então, eu estou fazendo assim, ó, mais ou menos raiz de 9. Aí, o raiz de 9 vale 3. Então, quanto vai dar isso? Vai dar mais ou menos 3, tá? Né? Então, vai ficar esse mais ou menos 3 aqui, tá bom? Bom, aí tem várias propriedades dessa parte de raiz enésima também, né? Ah, para que serve isso daqui? Porque sem isso daqui, a gente não conseguiria depois enunciar, provar, na verdade, as propriedades para quando eu tiver a potência de base A e expoente um número racional, que é a próxima definição que vai vir, né? Porque é o objetivo que eu falei, né? O meu objetivo agora seria definir o que é A elevado a P sobre Q. Esse é o meu objetivo. Só que acontece que sem essas propriedades aqui, né, a gente não conseguiria demonstrar as propriedades na potência racional, né? Não vou demonstrar não, né, porque não vou ficar enchendo aqui o horário de demonstração, mas utilizaria essas propriedades aqui para demonstrar a potência de base A e expoente P sobre Q, né? Bom, a primeira propriedade fala assim, raiz enésima de A elevado a N é a mesma coisa de, se eu multiplicar esse índice aqui por P, essa potência aqui no A, também eu posso multiplicar por P, tá? É como se eu pudesse simplificar, né? Para chegar aqui. Então, raiz enésima de A elevado a M é raiz NP de A elevado a MP, né? Quer dizer, se eu multiplicar o índice por P, eu posso multiplicar a potência aqui em cima do A por P também. Raiz enésima de A vezes B vai ser raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, tá? Raiz enésima de A sobre B é a mesma coisa de raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Raiz enésima de A elevado a M, esse M ele pode sair para fora aqui, tá? Então, ficaria assim, ó. Raiz enésima de A elevado a N seria raiz enésima de A, né, elevado a M, é a mesma coisa, né? Essa potência que está aqui em cima pode entrar aqui dentro da raiz em cima do A aqui, né? Como potência no A. Raiz Pésima de raiz enésima de A, você pode multiplicar esse P por N e criar a raiz Pn aqui como índice, né, de A, tá? Bom, e aí a gente chega na definição de quando a potência do A ele é um número racional, quando ela estiver nesse formato aqui, tá? Porque agora eu já defini o que é a raiz enésima, né? De qualquer número, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Bom, eu vou trabalhar só com esse A aqui sendo um número real positivo, estritamente positivo, nem zero ele pode ser, tá? Então, o A é um número real e esse A é maior que zero até, tá? E aí, A elevado a P sobre Q vai ser definido por essa relação aqui. Vai ser a raiz Qésima de A elevado a P, tá? Então, A elevado a P sobre Q é a raiz de índice Q de A elevado a P. Tá bom? Então tá. Bom, se o A for zero, né? Ok? Aqui tem uma definiçãozinha para quando o A vale zero. Aí eu só posso considerar esse número racional positivo, né? Esse P e Q aqui, eles têm que ser ou os dois positivos, né? Ou os dois. Na verdade, o Q é sempre um número natural, né? Então, o Q é sempre positivo, porque o Q trabalha aqui, entra aqui no índice da raiz, né? Então, esse P e Q aqui tem que ser positivo os dois para que a fração seja positiva, né? Então, aí, 0 elevado a PQ vai dar zero sempre, tá? Aqui na definição, né? E se o A for positivo, sempre o A positivo, né?
sempre que eu extrair a raiz q-ésima de a elevado a p, isso aqui vai dar um número positivo, tá? Sempre vai acontecer isso. E aí vem essas propriedades aqui quando os expoentes são números racionais, né? Então, a primeira mas a ideia é a mesma das anteriores, né? Conserva a base, somos expoentes aqui, quando você está multiplicando, a elevada a P sobre Q, vezes a elevada a R sobre S, vai ser a elevada a P sobre Q mais R sobre S, né? Então, a elevada a PQ vezes a elevada a R sobre S, é a elevada a P sobre Q mais R sobre S, tá? E aqui, quando a ideia é a mesma também, né? Quando você tiver uma fração, a elevada a PQ sobre a elevada a R sobre S, isso aqui vai ser, você vai conservar a base que é o A, e vai fazer a subtração das potências aqui, né? A potência que apareceu no numerador primeiro, menos a potência que apareceu no denominador. A terceira, eu tenho o produto A vezes B elevado a P sobre Q, né? Essa potência que ela se distribui em cima do A e em cima do B. Fica A elevado a PQ, P sobre Q, vezes B elevado a P sobre Q, né? E a quarta propriedade, quando você tiver uma fração A sobre B elevado a P sobre Q, isso aqui vai dar A elevado a P sobre Q sobre B elevado a P sobre Q, né? E quando você tiver, as propriedades são as mesmas, né, gente? Então, a última é quando eu tiver uma potência, né, aqui, elevada a uma outra potência. Você conserva a base e multiplica as potências, né? Então, quando você tiver assim, então você vai conservar a base e multiplicar as potências, né? Essa é a regrinha, tá? Essas 5 propriedades aqui, bom, se fosse pensada a demonstração delas, né, porque elas são válidas, na validade delas, né, vocês teriam que utilizar as propriedades de radiciação, né, que foram colocadas anteriormente, porque, na verdade, quando você tem uma potência que é uma fração, isso se transforma na raiz A elevado a P sobre Q na verdade, raiz Qésima de A elevado a P, tá? Então, por isso, assim, na verdade, você transforma para radiciação, utiliza as propriedades de radiciação e depois volta para a potência, né? Para a potenciação aqui, né? Para a forma exponencial, tá? E aí, por último, né? Por último, assim, na tentativa de definir a exponencial de qualquer número real, então eu já defini nos naturais, defini nos inteiros. Agora acabei de definir como que funciona nos racionais, que é usando a história da raiz enésima aí, né? E por último, o meu objetivo é definir no conjunto dos números reais. Tá bom, mas acontece que o conjunto dos números racionais, ele está aqui dentro do conjunto dos números reais, mas ele não preenche a reta todinha, porque o conjunto dos números reais é a reta real que a gente conhece, né? Tá? Então, o conjunto dos números racionais está aqui em cima da reta, mas não preenche ela todinha, né? Existem os chamados números irracionais. Então, na verdade, o conjunto dos números reais é a reunião do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, que eu vou chamar de I aqui, tá? Esse é o conjunto dos números irracionais. Quem são os números irracionais, né, na reta real? Né? Na reta real, a gente tem todos os números que podem ser colocados na forma de fração e tem os números que não podem ser colocados na forma de fração. Esses números são chamados números irracionais. É aqueles números que a gente, de jeito nenhum, a gente nunca vai conseguir escrever eles na forma de fração.
Exemplos de números irracionais: raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Na verdade, raiz de qualquer número primo é um número irracional, né? Aqui, que mais? O π é um número irracional, o e, que é o algarismo neperiano, é um número irracional. Enfim, tem, nossa, uma infinidade de números irracionais, né? É infinidade mesmo, né? Às vezes a gente não consegue ficar listando muitos, a gente consegue ficar listando, às vezes, muito mais frações do que números irracionais, mas, na verdade, na reta real, quem ocupa a maior parte dela é o conjunto dos números irracionais, por incrível que pareça, né? Embora talvez cada um de vocês consigam dar mais exemplos de números racionais do que de irracionais, a reta real, na sua maior parte, é ocupada pelos números irracionais, né? Ou seja, existem muito mais números irracionais do que números racionais, tá? Então, o objetivo agora é definir como que é que vai funcionar quando eu quiser fazer a elevada a alfa e esse alfa for um número irracional. Porque eu já sei como funciona quando eu tiver a elevada a p sobre q, né? Então, vamos supor assim, ó. Eu quero lá fazer a elevada a alfa e esse alfa um número irracional, né? Então, a partir de agora, a gente vai tentar definir aqui, né, como que funciona como que é o a elevada a alfa, sendo que o alfa é um número irracional. Porque para os números racionais, eu já sei como é que funciona. Como que é a elevada a p sobre q? É raiz q-ésima de a elevada a p, pronto. É essa a definição, né? E quando o número é irracional? Como que isso vai funcionar? Então, eu vou dar a ideia aqui, não vou ficar nem falando muito essas coisas que eu escrevi aqui do lado, né? Porque talvez seja um pouco avançado nesse momento, né? Depois eu posso até fazer uma leitura com vocês, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber quanto que vale 3 elevado à raiz de 2. 3 elevado à raiz quadrada de 2, tá? Bom, aí vocês podem falar assim para mim: nossa, não, é simples, você vai lá na calculadora e coloca, e ela vai te dar uma resposta, né? Ela vai te dar uma solução para isso, te garanto. E é verdade, ela vai dar uma resposta lá para a gente, com várias casas decimais, dependendo da sua calculadora, sei lá, ela vai te dar 20 casas decimais, pelo menos, disso daqui, 3 elevado à raiz de 2. Pode fazer que a sua calculadora vai calcular. Mas qual que é o processo que está por trás da calculadora? Porque esse número raiz de 2 não é um número exato, ele está longe de ser, ele é um número irracional, né? Não tem nenhum período depois da vírgula, né? Porque os números que têm período depois da vírgula são os que a gente consegue transformar em fração, ou seja, são os números, é um número racional. Mas nesse caso aqui, o raiz de 2 não tem nem período depois da vírgula, né? Então, a gente vai fazer uma aproximação, porque é essa estratégia que a calculadora faz, tá? Na verdade, quando ela te dá o resultado de 3 elevado à raiz de 2, ela está usando um pouco desse processo que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, por exemplo, vamos definir um conjunto aqui para o raiz de 2, eu vou chamar esse conjunto de A1, e eu vou fazer um outro conjunto aqui, que é o A2, né? O raiz de 2, deixa eu anotar ele aqui embaixo, ele com várias casas decimais, né? Eu fiz uma anotação aqui. Bom, vamos lá. O raiz de 2, eu vou colocar várias casas decimais dele aqui. 41, 1,41, 42, 13, 56 e assim por diante, tá? Não vou nem utilizar todas aqui, não. Então, tá bom. Eu vou começar pelo 1. O número 1 é menor do que raiz de 2. Isso é claro para todo mundo, né? E o 2 é maior, né? Então, eu vou colocar o 1 aqui no conjunto A1 e o 2 no conjunto A2, tá?
Então, se eu pudesse escolher um número inteiro dois números inteiros em que o raiz de 2 estivesse entre, eu escolheria o 1 e o 2. Eu sei que o raiz de 2 está entre 1 e está entre 2, né? O que mais? O 1,4, ele é um número que é menor do que o raiz de 2, tá? Porque 1,4 parou no 4 aqui, né? O raiz de 2 é 1,41, 42, 13, 56. Esse número aqui é maior do que 1,4. E agora, se eu pensar no 1,5, esse número aqui já é maior que raiz de 2. Porque essa primeira casa decimal aqui é o 5 e o do raiz de 2 é o 4, né? Outro número aqui, que é uma decimal exata, 1,41. 1,41, né? É um número que é menor do que raiz de 2, mas 1,42 já é maior do que raiz de 2. Ah, por que é maior? Porque a segunda casa decimal aqui é o 2, aqui a segunda casa decimal é o 1. Então, pronto, esse número aqui é maior que raiz de 2. Mas esse aqui é menor, porque a próxima casa decimal aqui seria um 0, né? Aqui já tem um 1, né? Tem um 4 aqui, desculpa, né? Próximo número que seria menor que raiz de 2 e aumentando uma casa decimal seria 1,414, tá? Esse número aqui, ele é menor do que raiz de 2. E esse aqui, ó, 1,41, eu coloquei o 4 aqui eu vou colocar o 5. Esse número aqui, ele é maior do que raiz de 2, tá? E um próximo número que eu vou adicionar aqui, 1,4142, né? Deixa eu apagar esse raiz de 2, vou colocar ele mais embaixo. E o outro número que eu vou pôr aqui é 1,4143. Ó, o raiz de 2 é aproximadamente 1,4142, 13, 56 e assim por diante. Ó, então, nesse conjunto A1 aqui, só tem números. E, observem que cada um desses números pode ser transformado numa fração. Por exemplo, 1,4 é 14 sobre 10, né? O 1,41 é 141 sobre 100, tá? O 1,414 aqui é 1.414 sobre 1.000, né? E esse daqui é o 14.142 dividido por 1, 2, 3, 4, por 10.000, tá? Então, todos esses números que eu coloquei aqui no conjunto A1, eles são números racionais. Por que são números racionais? Porque eu consigo escrever na forma de fração. Todo número que eu conseguir escrever na forma de fração é racional, tá? E aí, se eu fosse continuar nessa lista aqui, eu ia conseguir me aproximar cada vez mais do raiz de 2. E aqui, bom, esse primeiro número eu posso colocar na forma de fração, porque 2 é a mesma coisa de 2 sobre 1. 1,5 é a mesma coisa de 15 sobre 10. 1,42 é 142 sobre 100, né? E assim por diante, até esse último aqui, 1,4143, é esse número aqui sobre 10.000, né? Enfim, e só que esses outros números aqui, desse conjunto A2, são números racionais também, porque eu consigo colocar todos na forma de fração, só que eles, na verdade, são todos maiores do que o raiz de 2, né? Tá? São todos maiores do que o raiz de 2. Mas tá vendo que aqui, ó, 2, 1,5, 1,42, 1,415, 1,4143 está diminuindo. Está diminuindo e está chegando perto do raiz de 2. Aqui não, aqui já está aumentando. Aqui eu tenho uma lista de números racionais que está aumentando o valor, né? Mas está chegando perto do raiz de 2, tá bom? Ah, e olha que legal, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, né? Eu ainda não sei o que é 3 elevado à raiz de 2, né? Porque a minha ideia é fazer o 3 elevado à raiz de 2. Tá, mas então o que eu vou fazer?
eu tenho, para o raiz de 2, eu tenho uma lista de números menores do que ele, e que são números racionais e que se aproximam dele, tá? E aqui eu tenho uma lista de números maiores do que ele, racionais e que se aproximam dele. Então, agora eu vou criar um outro conjunto, que é o conjunto B1, mais 2 conjuntos eu vou criar. E o conjunto B2. Nesse conjunto B1 aqui, quem que eu vou colocar? Agora eu vou pegar todo mundo que eu coloquei aqui, né? Esses números racionais aqui, 1,4, 1,41, 1,414, e vou fazer 3 elevado a eles. Então, vai ficar 3 elevado a 1, 3 elevado a 1,4, 3 elevado a 1,41, 3 elevado a 1,414, né? E por último aqui, 3 elevado a 1,4142, tá? E aqui no conjunto B eu vou fazer a mesma coisa, só com esses números racionais como potência aqui. É 3 ao quadrado, 3 elevado a 1,5, 3 elevado a 1,42, 3 elevado a 1,415, 3 elevado a 1,4143, tá? E aí, olha que legal. Essas potências aqui, elas não se aproximam do raiz de 2, então o que vai acontecer é que essas potências aqui vai se aproximar de 3 elevado à raiz de 2, tá? Porque cada potência aqui está chegando cada vez mais próximo do raiz de 2, né? Então, como você tem 3 elevado a elas, então vai chegar cada vez mais próximo do valor de 3 raiz de 2. E de cá, elas são maiores, né? São números maiores, né? Mas elas também estão se aproximando do 3 elevado à raiz de 2. Então, o processo de se obter o 3 elevado à raiz de 2 é esse aqui, é por aproximação, né? Então, na verdade, quanto menor ficar a diferença entre esses números aqui, quanto mais próximo tiver, tá vendo? Ó, 3,4142, 3 elevado a 1,4142 e 3 elevado a 4143, tá? A diferença entre esses dois números aqui, né? A diferença, coloca o módulo aí, a diferença positiva, né? Na verdade, esse carinha aqui é maior do que esse aqui, né? Ó, esse que eu vou circular em vermelho, ele é maior do que o que eu vou circular em azul aqui, né? É maior. Então, essa diferença aqui, ela vai ser menor do que a diferença anterior. Por exemplo, se eu fizer essa continha aqui e fazer esse número aqui que é maior, menos esse aqui que tá aqui, tá? O que tá do lado direito, menos o que tá do lado esquerdo, tá? Vai dar um número positivo, mas vai dar um número positivo maior do que a diferença de baixo, tá? Então, essa diferença, ela vai se aproximando cada vez mais de um número, E esse número, por incrível que pareça, ele é o único, e é o 3 raiz de 2, tá? Eu não posso utilizar aqui algumas palavras que eu utilizaria se você estivesse no estágio um pouco mais adiantado do curso de matemática, como convergência de sequências e tudo mais, tá? Mas se estivesse lá no cálculo 2, cálculo 3, eu já poderia utilizar outras palavras, né? Na verdade, o que acontece é que esse 3 raiz de 2 é resultado de um limite dessas sequências que eu criei aqui com números racionais, né? E por incrível que pareça, né, na verdade, quanto mais você for aumentando as casas decimais, mais próximo você vai chegando do 3 raiz de 2, tá? Tanto para potência maior que o raiz de 2, quanto para potência menor, né? Então, quanto mais eu for aumentando o número de casas decimais, mais perto eu vou chegando do 3 raiz de 2, tá?
Então, é isso que está falando aqui, e é dessa maneira que eu defino quanto que é 3 elevado à raiz de 2, tá? Então, tem uma sequência que está crescendo e está chegando perto do raiz de 2, que é essa sequência aqui, ela é uma sequência de números racionais que está aumentando de valor e chegando perto de raiz de 2, né? E tem uma sequência de números racionais com valores maiores do que o do raiz de 2, mas que está chegando perto do raiz de 2, né? E aí, quando eu faço 3 elevado a esses números, a distância vai diminuindo entre esses valores, né? Até chegar num único valor, e esse único valor é o do 3 elevado à raiz de 2, tá? Então, são essas coisas que eu escrevi aqui. Eu preferi fazer o exemplo, que talvez seja um pouco mais didático para explicar esse negócio aqui, tá? Então, na verdade, o que acontece é isso, ó. Dado um número real A maior que zero e um número irracional alfa, a gente pode construir com base nas potências racionais, porque as racionais eu sei como funciona, a calculadora sabe fazer direitinho, bonitinho. A gente pode construir um único número real positivo A elevado a alfa, tá? Porque o A é positivo, né? E o alfa é irracional, né? A gente pode construir um único número real positivo A elevado a alfa, que é a potência de base A e expoente irracional alfa, tá? E a construção é feita dessa maneira que está escrita aqui, via esses conjuntos. Você pega um conjunto em que ele é formado por números racionais menores que alfa, e um outro conjunto que é formado por números racionais maiores do que alfa, né? É claro que todo elemento do primeiro conjunto é menor do que o outro, os do outro conjunto, né? Porque aqui são os racionais menores que alfa, aqui são os maiores, né? Aí, o que vai acontecer é que vai existir dois racionais, né? Um menor e um maior do que alfa, em que a diferença é menor possível e positiva, tá? É menor que qualquer número positivo arbitrário, tá? Tá lá, essa diferença tá lá bem perto do zero, né? Em correspondência com o conjunto A1 e A2, a gente cria o B1 e o B2, que é dos A elevado aos racionais menores que alfa, e o B2 é os A elevado aos racionais maiores do que alfa. É isso. E aí é possível mostrar, não é possível nessa altura do campeonato, mas um dia será possível para vocês, ao longo do curso de matemática, que todo número do primeiro conjunto aqui, B1, é menor que qualquer número do B2, isso aí é mais tranquilo de mostrar, né? Tá? E que esse aqui é o pior, né? Que existem dois números, A elevado a R e A elevado a S, tais que a diferença, quando fizer a diferença, A elevado a S, que é o maior, menos o menor, que é A elevado a R, é menor que qualquer número positivo arbitrário. Ele é um valor que está ali bem próximo do zero e é positivo. Bem próximo mesmo, né? E nessas condições, a gente diz que esse A elevado a R e A elevado a S são as aproximações por falta e por excesso do A elevado a alfa, né? Então, A elevado a R está faltando alguma coisa para chegar no A elevado a alfa, e A elevado a S está em excesso, está excedendo alguma coisa do A elevado a alfa, né? Tá? E mesma coisa eu posso fazer, isso aqui eu posso mostrar para o A maior que 1. E se o A tiver entre 0 e 1, eu posso fazer também o mesmo esquema, só que quando o A está entre 0 e 1, na verdade, quando você criar o A1 e o A2, né, o A1 são os elementos menores e o A2 os maiores, né, do que alfa, né? Quando você criar o B1 e o B2, isso aí vai inverter. O B2 vai ser o conjunto que o A elevado a S vai ser menor do que o A elevado a R do B1, tá? Pelo fato de o A estar entre 0 e 1, né? Porque, por exemplo, só para dar um exemplinho aqui bem besta, meio elevado ao cubo é menor do que meio elevado ao quadrado, né?
e a potência cubo é maior do que a potência ao quadrado. Isso acontece porque, na verdade, essa base aqui, que é o meio, é um número que está entre 0 e 1, tá bom? É por conta dessas coisas. Quando você faz a potência, né, aí a potência que tem a potência maior, a exponencial vai ficar menor, né? Tá? E, bom, aqui tem exemplos, né, de números de potências com expoente irracional, 2 elevado a raiz de 2, 4 elevado a raiz de 3, e elevado a π, 7 elevado a menos raiz de 2, raiz de 5 elevado a raiz de 3, enfim, tem vários, infinitos exemplos aí de potências com expoente irracional, tá bom? E quando você joga lá na calculadora, no fundo, o que a calculadora faz é uma aproximação, né? Ele utiliza essa ideia aqui, mais ou menos essa ideia aqui, né? Uma aproximação, tá bom? Eu até fiz isso. Ó, se você jogar na calculadora, 3 elevado à raiz de 2 dá aproximadamente isso daqui, ó. 4,728804. Eu peguei só 6 casas decimais aqui, tá? Se você fizer lá na calculadora 3 elevado a 1,4142, vai dar aproximadamente isso daqui, ó, 4,7287, tá? E se você fizer 3 elevado a 4143, vai dar 4,729253. Tá vendo? E se você jogar direto 3 elevado à raiz de 2, dá isso aqui que eu coloquei aqui, né? Então, quer dizer, ó, esse aqui, ó, tá bem próximo, né? Ó, 4,7287, ó. Só vai dar uma diferença aqui, ó, nessa casa decimal aqui, que aqui é 8 e aqui é 7. Agora, esse aqui não. Esse aqui na terceira casa decimal já dá uma diferencinha, ó. Aqui já apareceu um 9, né? Então, quer dizer, se eu fosse escolher para aproximar aqui, né, o que é melhor? Eu aproximar pelo 1,4142 ou 1,4143? Seria melhor eu escolher esse aqui, que está circulado em azul, né? Se vocês fizerem essas contas anteriores aqui, vocês vão ver que vai dar números, só que a distância entre eles, né, entre esse aqui e esse aqui, vai ser maior do que a distância entre o número que está circulado em azul e vermelho, né? Então, é uma aproximação pior. Então, quer dizer, quanto mais eu for aumentando aqui, for jogando, fazendo a continha na calculadora, mais vai se aproximando do 3 raiz de 2. Cada vez vai se aproximando mais, né? Eu vou igualando essas casas decimais aqui, ó. De quando eu jogo 3 elevado à raiz de 2 na calculadora, tá? Então, é isso, né? Que mais? Aqui tem algumas observações, né? E, é claro, vai valer todas aquelas propriedades, aquelas 5 propriedades vão valer também para quando eu tiver o A elevado a alfa. Se eu tiver A elevado a alfa vezes A elevado a beta, com alfa e beta racional, vai dar A elevado a alfa mais beta, tá? Se eu tiver A elevado a alfa sobre A elevado a beta, isso aqui vai dar A elevado a alfa menos beta, tá bom? Enfim, vai valer todas aquelas 5 propriedades para quando a potência aqui em cima, quando o expoente, ele for um número irracional, tá? E aí, por último, como que eu defino quando a potência de expoente real? Quando eu tiver um A elevado a B, por exemplo, e esse B for um número real. Bom, se ele for um número real racional, eu vou usar aquela história da raiz, tá? E se ele for um número real irracional, eu vou usar o que eu acabei de falar aí, as aproximações, para tentar chegar no valor mais próximo possível do A elevado a esse número irracional. É isso. E vai valer, sempre que a base for positiva, toda vez que eu fizer A elevado a B, não importa se esse B é positivo ou é negativo, A elevado a B vai ser sempre positivo, né?
Porque lembra, o número negativo só faz passar para o denominador a potência, né, com o expoente. Então, é isso. E é válido as 5 propriedades, que são importantíssimas, que a gente usa sempre elas, né? A elevado a B vezes A elevado a C, A elevado a B mais C, A elevado a B sobre A elevado a C é igual a elevado a B menos C. E aqui as 3 últimas. Então, vale também as 5 propriedades aí. Então, quer dizer, vale tudo, sempre que eu tiver A elevado a alfa com esse A aqui, esse A é maior que zero, né? E agora, e o alfa, um número real qualquer, né? Sempre que eu tiver isso aqui, vai valer todas essas propriedades aqui de potências, né? De expoente real, ok? E para fechar, para finalizar, né? Eu queria falar um pouquinho da relação que tem do crescimento exponencial, né? Que essa história do exponencial aí, né? E com o momento que a gente está vivendo agora, né? Essa parte de exponenciação aí, ela tem diversas aplicações, né? Você tem aplicação lá na matemática financeira, você pode falar de decaimento radioativo usando função exponencial, né? E eu acho que no momento que está mais em evidência é a tal da pandemia aí do coronavírus, né? Então a gente pode pegar a exponencial, né, ela pode servir para descrever de forma aproximada, é claro, porque a situação que a gente vive no cotidiano, a matemática ela vai fazer uma aproximação disso, ela não vai retratar fielmente o que está acontecendo a cada dia, né? Assim, então a matemática ela pode modelar os problemas do dia a dia, né? Mas ela vai ter uma forma aproximada, né? Nunca vai ser o que realmente está acontecendo. Porque, por exemplo, se eu falar assim, o número de contagiado hoje em relação a ontem é o dobro, mas amanhã, sei lá, vai saber, às vezes triplicou o número de contagiado. Então, a matemática, ela retrata de forma aproximada o que a gente está vivendo, né? Tá? Então, a gente pode supor, vamos fazer um probleminha aqui, né? Vamos supor que o número de contagiado dobre a cada 2 dias, tá? Então, eu fiz uma tabelinha aqui, tá bom? Então, aqui não passou nenhum dia ainda e eu tenho uma pessoa contagiada, né? Porque se eu não partir de pelo menos uma pessoa contagiada, né? O vírus não vai disseminar, né? Porque o ideal é isso, né? O ideal é que ninguém esteja contagiado, porque aí não vai prosseguir com o vírus, né? Então, passados nenhum dia, eu tenho aqui uma pessoa contagiada, né? Não passou nenhum dia ainda. Esse 1 aqui, eu posso enxergar ele como sendo 2 elevado a zero, tá? Aí, passou 2 dias, dobrou o número de contagiados. Então, de 1 foi para 2. Esse 2 aqui, eu posso enxergar como sendo 2 elevado a 1, tá? Passados 4 dias, né? Eu vou ter 2 vezes 2, porque vai dobrar o número de contagiados, né? 4 pessoas contagiadas. Esse 4 eu posso enxergar como 2 elevado ao quadrado, né? Passados 6 dias, né? Vai dobrar de novo. Então, de 4 vai passar para 8 contagiados, e 8 é 2 elevado ao cubo. E aí, depois, passados 8 dias, eu tenho 16, o 16 é 2 elevado à quarta, o 32 é 2 elevado à quinta, e o 64 é 2 elevado à sexta, o 128 é 2 elevado à sétima, né? E aí, se for seguir esse padrão, bonitinho, certinho, a cada 2 dias que passa, então o número de contagiados dobra, né? Aí eu pergunto, após 30 dias, quantas pessoas estarão contagiadas, né? Então, se eu chamar de Y o número de contagiados, né? O número de contagiados em relação ao número de dias, ó, quando passou 2 dias, era 2 elevado a 1. Esse 1 aqui é metade de 2. Quando passou 4 dias,
eu tinha 2 ao quadrado. Esse 2 que está aqui em cima do quadrado é a metade do 4. Quando passou 6 dias, eu tenho um 3 aqui como expoente. Esse 3 é metade de 6. Esse 4 é metade de 8. 5, metade de 10. Então, passados 30 dias, eu vou ter 2 elevado a 15 contagiados. 2 elevado a 15, que vai dar 32.768. É isso, tá? É um problema, assim, simples, né? Tá? E que pode retratar a situação de uma pandemia, não fielmente, certinho, bonitinho, né? Mas pode simular aí uma situação que a gente está vivendo no nosso cotidiano. Tá bom? Enfim, eu acho que era isso que eu tinha para falar, né? E não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida.